Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e nós vamos dar sequência aqui na nossa segunda temporada do Oitava Cast. Já se inscreve no canal da Oitava, clica aí embaixo, se inscreve, compartilha essa mensagem de hoje nos grupos de WhatsApp, com seus amigos e, claro, dá um joinha aí que você ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e ajuda o canal da Oitava também. Siga também a Oitava nas redes sociais para acompanhar tudo que acontece por aqui, @oitavaigreja. E agora, já vou te apresentar o nosso convidado. Roda a vinheta. Estamos de volta com o nosso convidado, que é goiano, casado com uma mineira, tem sotaque carioca, pai de 2 filhos e pastor da Oitava há 14 anos. Apresento a vocês, Pastor Yuri. Fala, Glauber! Deus abençoe, cara. Que bom estar aqui contigo nesse programa, falar um pouquinho da gente. Conta um pouquinho da sua história, pastor. Já comecei com esse choque. Goiano? Cara, quase ninguém sabe disso e todo mundo que me conhece há muito tempo toma um susto, porque, vez por outra, quer saber, né? Mas você é de onde, pastor? Bom, eu sou de Goiânia. Fui para Goiânia para nascer lá. Meus pais moraram pouco tempo lá. Então eu saí de Goiânia com 2 anos de idade e daí eu fui me mudando. Eu não sei a ordem direito, mas morei em Recife, morei em Teresópolis, morei em Leopoldina. Aí minha maior parte da vida foi em Nova Friburgo e foi a partir dos 4 anos de idade. Por um período com 11 anos eu fui para Guapimirim, depois fui para Teresópolis, voltei para Friburgo. Tudo isso estado do Rio de Janeiro? Aí depois, os últimos 6 meses morando com meus pais, eu fui para Leopoldina, Minas Gerais. Leopoldina, Minas Gerais. Que foi antecedendo aí o seminário, né? Eu vim para o seminário em 2004. Então, essa foi minha trajetória. Então, a maior parte da minha vida, quer dizer, eu não sei nem mais se é a maior parte, mas a maior parte da minha infância, adolescência foi em Nova Friburgo. Desde então, 18 anos, eu vim para Belo Horizonte. Estudei aqui de 18 até 21, 22, né? Voltei para Nova Friburgo, 4 anos em Nova Friburgo, 2008 até 2011, e vim para Belo Horizonte novamente em 2012, estou na Oitava desde então. Desde então. E essa vida nômade foi por causa dos seus pais, o trabalho deles? Meu pai sempre foi autônomo, trabalhou muito com confecção e cada momento teve um lugar aí para desenvolver, trabalhar, ganhar a vida, e a gente foi conhecendo vários lugares. Eu não tenho muita dificuldade de adaptação, talvez por conta disso. Com certeza. As muitas mudanças, eu tenho uma facilidade para poder mudar. E quando dessas mudanças todas, as primeiras memórias de infância que você tem é da onde? Minhas primeiras memórias de infância, eu acho que é Recife, cara. Eu não sei precisar a data que a gente morou em Recife, mas eu acho que foi logo após, assim, de Goiânia, acho. E eu consigo me lembrar direitinho da casa. Eu já expliquei para meus pais como é que era a casa e eles disseram que era assim mesmo. A gente morou numa fazenda, numa roça. Então, tinha gado, tinha lago, tinha cavalo. E eu lembro direitinho a casinha lá com a varanda, com a muretinha, com a sala. É a memória que eu tenho essa imagem bem de fotográfica. infância. Depois as minhas maiores memórias são de Nova Friburgo mesmo, a partir de 4 anos de idade. E você tem irmãos, irmãs? 2 irmãs. Tem uma irmã do primeiro casamento do meu pai, que é a Patrícia, é a mais velha, e tem a minha irmã mais nova, que é filha do meu pai. Meu filho andando sozinho, mas lá 6 anos a gente já ia para a escola sozinho, 7 rodava para tudo quanto é lado. Brincava na rua. 10 anos já andava de bicicleta a cidade inteira. Então, assim, uma vida com muita liberdade, né? Morando num bairro onde que a gente conhecia todo mundo. Então, essa foi a nossa trajetória. Com relação à igreja, minha mãe é crente, presbiteriana, a família da minha mãe é evangélica, né? Maior parte presbiteriana, minha avó presbiteriana, mas meu pai espírita. E eu frequentava a igreja com a minha mãe. Então, ia com a minha mãe, passei pelas minhas fases de pré-adolescência, que hoje a gente chama de juniores, que também tinha, às vezes, não muito interesse, ia, não ia, mas até que um dia o Senhor foi falando no meu coração, eu fui me despertando, querendo ler a Bíblia sozinho, aprendendo e de forma consciente, com 13 anos de idade, foi a minha conversão.
especialmente no acampamento de carnaval da igreja. Legal. E o que você tem de memória desse dia específico ou é só uma lembrança? Não, eu lembro bem. Os nossos acampamentos lá, como muitas igrejas menores, né, era com a igreja inteira. Então, o carnaval, aqui na Oitava, nós temos um acampamento só para adolescentes, um só para jovens. Mas lá era com a igreja inteira. E nesse acampamento, nesse retiro, né, era chamado de retiro da igreja, numa das pregações do pastor, aí eu não me lembro qual que era o tema, qual que era o texto, né? Eu lembro só do apelo, né? Então o apelo era quem gostaria de forma consciente entregar sua vida a Cristo. Eu lembro da expressão, né? Deus está te dando uma nova vida. Eu acho, tá? Pelo menos da minha cabeça, que ele falou assim, agora você tem uma folha em branco, ou seja, para reescrever a sua história, uma vida com Jesus agora, né? Então ali foi um passo verdadeiro. Dali para frente, minha vida nunca mais foi a mesma. Ali foi uma conversão sincera, muito forte, com muitas mudanças. Apesar de ser 13 anos, né, a pessoa fala assim, pô, mas 13 anos também não deu para você. Só que como qualquer pessoa que estava sem Cristo, né, eu tinha muitas coisas para mudar, desde palavreados, visão de mundo, mentiras. Então foram coisas que foram completamente transformadas na minha vida a partir do encontro com Jesus. E você mencionou que às vezes tinha dificuldade de ir na igreja, não tinha esse compromisso. Depois da sua conversão, você começou a servir mais? Eu falo com todos os pais, se você quer os seus filhos andando direito, é orar pela conversão dele. Depois que eu me converti, minha mãe nunca precisou insistir para eu ir à igreja. Pelo contrário, né? Eu gostava muito de arte marcial e fiz muitas, só que eu estava gostando tanto da igreja que eu comecei a deixar de ir nas aulas que tinha, porque eu queria ir à igreja para aprender da Bíblia. Então tinha assim um culto de quinta-feira, para muitas igrejas presbiterianas, que é o culto de doutrina, né? Quase jovem nenhum na igreja, quase adolescente nenhum, e eu estava lá sorvendo aquelas palavras, porque para mim passou a fazer muito sentido. Então, quem cresce na igreja, pelo menos foi assim comigo, a gente cresce sabendo muita coisa. Só que essas coisas ainda não têm sentido para a gente espiritual, é um conceito. Deus é um conceito, Apocalipse, que a gente gostava de conversar, era um conceito, mas depois tudo aquilo para mim se tornou verdade. Então é como se minha cabeça de uma hora para outra tivesse assim expandido. Aberto, assim. Não era só mais conhecimento teórico ou intelectual, mas aquilo passou a conversar com a minha vida. Então foi uma transformação muito grande. E desse período de conversão, você já citou do seminário com 18, em que momento que você teve esse reconhecimento do chamado? 14 anos. Vai, logo depois. Próximo acampamento. Ou seja, fica a dica, mande seus filhos para o acampamento. Sim, acampamento é uma maravilha. Quantas vezes eu estava me sentindo fraco e orando para chegar ao acampamento, porque eu sabia que o acampamento ia me levantar, né? Às vezes as pessoas têm uma palavra negativa, fogo de acampamento, mas todos nós, vez por outra, precisamos de alguma coisa para nos aquecer, né? Então, o retiro sempre foi muito importante para a minha vida pessoal e, como eu falei, era um retiro da igreja, então era todas as idades e como que aquilo foi bom para mim. Com 14 anos, então, em um dos cultos, o pastor fez algo que ele sempre fazia, pelo menos nessa época. Ele pregava e depois que ele pregava, ele dividia em grupos para poder discutir a pregação e depois alguém do grupo iria dizer que o grupo conversou. E naquele dia, não lembro qual foi o apelo dele também, e eu fiz uma promessa a Deus em oração. E eu carrego ela comigo até hoje. E a promessa foi, tudo que o Senhor mandar eu fazer, eu farei. Tudo. Não vou dizer não para o Senhor. E naquele dia, eu então com 14 anos, reuni num grupo com a esposa do pastor, com presbíteros, com líder de jovens, só gente bruta, né? E depois que a gente conversou, nessa época eu já estava falando assim bastante, em grupos menores, né? Não em público. Aí a esposa do pastor olhou para mim e falou assim, Yuri, você podia representar a gente lá na frente? Gente, que vontade de dizer não. Eu queria falar, não, mande outro, né? Aqui, né? Mas eu tinha acabado de fazer a oração. Então, isso é as partes místicas da vida, né? Que dá sentido a muitas decisões que a gente toma. Então eu pensei comigo, só pode ser a resposta de oração. Eu orei agora e ela me escolhe. Então eu falei sim, né?
Então foi meu primeiro sim a partir de uma oração que eu fiz a Deus. E nesse retiro, então, eu entendi, né, que era um chamado que Deus estava fazendo para a minha vida. Nesse retiro a gente tinha uma tenda, o pastor tinha feito uma tenda que era chamada, eu não lembro se era tenda do encontro, tenda da oração, mas era uma tenda distante que a gente tinha a oportunidade de ir lá e ter um tempo com Deus, né? Então eu tive algumas idas lá. E muito forte no meu coração veio o desejo de entregar minha vida para o ministério. Eu ainda não sabia o que era isso, né? Eu não sabia quais passos eu teria que dar. Mas eu voltei desse retiro falando com o pastor que eu queria ser pastor. E a partir daí ele foi me treinando sem eu saber. Delegando situações, passando, participando de diretoria de UPA. Eu liderava um grupo que a gente fazia evangelização no hospital toda sexta-feira, então a gente ia com uma Kombi, o pastor dirigia, eu reunia a galera para carimbar os livretos, eram uns livretos muito bons, e a gente ia de leito em leito orando e evangelizando toda sexta-feira. Tínhamos uma vigília também, eu era, depois de 1 ano ou 2 anos, eu fui o presidente da UPA, então eu era, entre aspas, meio que o pastor dos adolescentes, né? Eu tinha ali toda terça-feira, para uma igreja com 100 e poucas pessoas, a gente chegou a ter 60, 70 adolescentes reunidos numa terça-feira, e eu pregava às vezes 40 minutos, 1 hora. Era uma coisa assim, diferente. Legal, legal. E aí diferente. Você falou que foi para Leopoldina antes de vir para o seminário, é isso? Sim. Meus últimos 6 meses lá em casa teve uma situação muito, muito difícil financeira. E meu pai, então, teve um outro negócio em mente e foi fazer isso em Leopoldina, na cidade que ele nasceu. Meu pai nasceu em Leopoldina, mas meu pai também morou a maior parte da vida dele em Nova Friburgo. Então, na época, meu pastor até falou, o pastor Edson Campos, falou para o meu pai, deixa o Yuri comigo, deixa ele morar comigo para ele terminar o ensino médio, né? E meu pai falou, não, ele vai comigo porque eu tenho certeza que vai ser os últimos 6 meses do Yuri comigo. E foi mesmo. Então eu fui, terminei o meu ensino médio, estudei a vida toda em escola pública e terminei meu ensino médio numa escola lá e terminei estudando à noite, porque eles não me deram a vaga de manhã. Eu, modéstia à parte, sempre fui um bom aluno de boas notas. Aí depois a diretora falou, se a gente soubesse, tinha colocado você de manhã. Mas já era, né? Mas tudo Deus tem planos e deu tudo certo. E aí, com 18 anos, você veio para Belo Horizonte. Eu fiz prova para o seminário com 17 anos. Eu vim fazer o vestibular, eu tinha 17 anos. Vim sozinho, cheguei aqui em BH, me disseram, não, o seminário é em frente ao Minas Shopping. Então eu vim de ônibus, não tinha celular como hoje, né? E eu cheguei, minha cabeça de interior, Minas Shopping de um lado, do outro lado do seminário. Quem conhece aqui a região, né, sabe que não é assim. Então eu fui subindo quarteirões e quarteirões e quarteirões. O meme do John Travolta. Aí eu cheguei no seminário na hora da prova. E Deus me deu graça, porque eu não estudei muitas coisas que tinha que ter estudado, porque eu não tive a orientação, não era fácil como hoje você entrar numa internet e saber o que era para estudar. Então eu estudei as confissões, os catecismos, Bíblia é o que eu sabia, português também, inglês também, mas tinha literatura, alguns livros para ler, e eu não li nada daquilo. Então, quando chegou na prova e perguntava quem eram os personagens, eu não sabia, não tinha lido. Então, foi uma oração forte, Senhor, se for, só se o Senhor quiser, né? E graças a Deus, o importante lá, em algumas, era você não zerar, e eu tive nota suficiente para passar. Boa. Aí veio com 18 anos, passou na prova. Imagino que a adaptação não foi complexa pelo histórico que você já falou de mudanças, né? Para mim foi fácil, foi uma época difícil, porque, como eu falei, foi uma época muito dura financeiramente. As pessoas nos julgam, às vezes, pelo que vê, né? Mas pouco conhece da história. Então, meu início aqui foi de muita dificuldade, mas isso nunca me trouxe pesar ou vitimismo, nada disso, né? Mas eu cheguei, eu tinha uma camisa bonita, que era a camisa que eu ia para os cultos, então eu cuidava dela, porque todo culto estava com a mesma camisa, né? Até falta de roupa eu tive. Então, eu comprei em BH um sapato, na época, eu acho que por R$10, ou 10, R$20. Um sapato imitação de couro, né? Aqueles lá do centro. E na primeira semana ele rasgou, né? Então não tive outra opção senão colar com Super Bonder, né?
Mas Deus me deu uma graça de administrar recursos financeiros e mesmo tendo pouco, a gente foi ajustando. Eu ganhava da igreja, eu morava no alojamento, né? A igreja pagava o meu alojamento, então lá eu já tinha comida, eu tinha lugar para dormir, tinha tudo, né? E eu tinha um recurso, era R$ 150 mensais. Isso aí devia ser um pouco menos de meio salário, mínimo, para poder comprar meus materiais, minhas roupas e tal. Então eu comecei o ano com pouca roupa, no final do ano eu já tinha um sapato de couro, né? Da Sapato Terapia, ó a propaganda aqui, né? De graça. De graça. Então já tinha um terno, meu primeiro terno assim como seminarista, né? E Deus foi abençoando. Eu tive muitas pessoas me abençoando ao longo do seminário. Eu tive uma tia que mensalmente me ajudava financeiramente, tia Célia. A igreja me ajudou e tive oportunidades aqui em Belo Horizonte. Então eu cheguei em BH, vim à Oitava, a primeira igreja, né, de muitos seminaristas quando chega aqui no seminário presbiteriano. Mas como eu vim do interior, eu tive uma visão negativa de mim mesmo, né? E eu achei que eu não ia ter muita oportunidade na Oitava, não. Então eu acabei indo para igrejas menores e trabalhei em Birité, trabalhei em outras igrejas, mas daqui a pouco a gente chega no ponto que a gente conheceu a Oitava. Mas só voltando um pouquinho aqui, qual que foi a igreja que te enviou? A igreja de Nova Friburgo? Igreja Presbiteriana do Cônego, de Nova Friburgo. É a igreja que eu cresci, no bairro que eu cresci, né? Foi a igreja que eu tive minha conversão, foi a igreja que eu tive meu chamado, foi a igreja que me enviou para o seminário e foi a igreja que eu pastoreei os meus 2 primeiros anos. E a igreja que meu pai recentemente voltou a frequentar porque ele se mudou pertinho da igreja e tem sido uma alegria muito grande. E esse período, então, de primeiros anos ali de seminário, você já compartilhou de ter ido em outras igrejas e como que veio parar aqui na Oitava antes de ser pastor da Oitava? A Oitava, né, vez por outra a gente tinha oportunidade de vir em alguma coisa. A Oitava sempre com boas ofertas, seja de cultos, de programações, de pessoas de fora, diferente, né? Mas o que me aproximou da Oitava foi nada disso. O que me aproximou da Oitava foi uma amiga que frequentava a mesma academia do que eu. E a gente conversava muito sobre Bíblia, teologia, e ela participava da célula da Ana. Então, um dia a célula ia acontecer na casa dela. Era o dia dos namorados, para quem não tinha namorado, né? Mas não era uma célula para namorar, não. Era só assim, quem não tem namorado vai na célula, né? Vai ter a célula, né? E ela me chamou, foi reunião na casa dela. E foi nesse dia que eu conheci a Ana. Eu já conhecia a Ana de vista, de longe, né? Como eu falei, eu olhava para a igreja e não via oportunidade de eu servir nessa igreja. Então eu olhava para as pessoas do louvor e eu achava que eu nunca as conheceria. Eu até na minha inocência, ali, da minha juventude, né? E nos primeiros anos do seminário, isso já é 2º ano de seminário mais ou menos, eu me sentia até muito incomodado quando eu vinha num culto e a Ana estava cantando, né? Porque eu ficava achando ela bonita e eu achava que estava errado, mas não é possível, eu estou aqui no culto e admirando a quem está cantando lá o louvor, né? Então já tinha assim olhando, achando bonita, mas aquela visão que isso aí não é para mim, né? Isso não é para mim. Então eu conheci ela nesse dia. Já contamos um pouco dessa história, eu não dei muita bola não, porque eu achei que eu não tivesse qualquer chance, né? E alguns meninos lá falaram que, pô, você nem deu atenção. Eu falei, vocês são bobos demais, vocês acham que a gente, tem alguma chance? Abre o olho, né? Mal sabia que a gente ia namorar, casar em menos de um ano. Em menos de um ano. Em menos de um ano. E aí... Então nesse ponto, aí eu conheci a Ana, aí eu comecei a me envolver com essa célula. Sim. A princípio por amizade mesmo. Eu conheci a célula por essa amiga, que é a Keila, foi até a nossa madrinha de casamento. E eu fui frequentando a célula. Então, como seminarista, eu tive boas oportunidades de participar, de ajudar. Mas a líder da célula era a Ana. Eu acho que tinha mais alguém com ela, mas me lembro que ela era a líder. Então eu acompanhei essa célula, fui fazendo amizade. Tinha uma turma que vinha muito às 17 horas. O culto das 17 horas da Oitava, nessa época, era o mais bombado de jovens.
cheio. Porque a galera vinha no culto das 17 para depois ter um bom tempo para poder sair juntos. Então a gente acabava com o das 17, né? Por volta de umas quase 19. A gente ficava até às 20 horas na porta da igreja decidindo para onde ia. Ia lanchar. E muitas vezes parava lá no Quimala, outra propaganda. Do Quimala, foi esses dias do Quimala. Aí fui fazendo amizade. Então aí foi o meu link com a oitava, né? Mas não deu muito tempo e a gente começou a namorar há cerca de um mês. E aí sim, aí meu vínculo foi ficando mais forte, né? Aqui, né? Um pouquinho. Mais forte, né? Mas eu ainda assim trabalhava em outra igreja e estava aqui também na oitava como apoio. E no meu quarto ano de seminário, então seja terceiro ano de seminário, né? Eu casei com a Ana no final do terceiro ano de seminário, em novembro. E quarto ano de seminário, aí eu trabalhei na oitava igreja. Trabalhei junto com o pastor Roberto. Fui o que hoje nós temos aí, os obreiros, né? Não era estruturado como é hoje na oitava, um obreiro com os compromissos, mas eu ajudava o pastor Beto em tudo que ele mandava. Então era professor de escola bíblica, participava de acampamentos, estava nos cultos e tive uma oportunidade incrível de aprender muito com o pastor Beto. Aí isso foi final já de 2007. E aí você então volta formado para Nova Friburgo 2008. E como que foi lá esse período? Cara, 2008, eu passei, para quem não conhece, a gente tem que passar pelo presbitério, passar por alguns testes, alguns exames, né? E eu, teoricamente, passei em tudo, mas entreguei meu trabalho, a comissão do presbitério não avaliou meu trabalho. Então eu fiquei no limbo um ano. Então eu fiquei pastoreando na igreja por força do ofício, da prática, né? Mas eu não era nada, eu não era mais seminarista, eu não era licenciado, eu era candidato, porque eu ainda estava lá como candidato no presbitério. Então, passado aí um ano, aí eles avaliaram minha monografia. Eu devo ter pregado umas 3 vezes no presbitério, você sabe que geralmente é uma só, né? Ou uma para licenciatura ou para ordenação. Eu preguei umas 3 vezes no presbitério, tive umas 3 avaliações, passei nas 3, né? Graças a Deus. Lá o sarrafo era alto, então. Mas foi por causa dessa confusão que arrumaram lá, entendeu? Mas um presbitério muito bom. Eu não tenho nada que reclamar, pelo contrário. Um presbitério acolhedor, um presbitério muito pastoral. A minha formação foi muito boa nesse sentido, né? Um presbitério em que não tinha brigas, politicagem, um presbitério muito sadio, né? Então aí eu fui ordenado em 2008. Final de 2008 foi minha ordenação. E foi servir lá na igreja do Cônego. Aí meu segundo ano lá foi já como pastor ordenado. E lá você foi auxiliar nesse primeiro ano? Auxiliar do pastor Edson Campos. Sobre o ministério foi 2 anos, né? E a igreja passou por um momento difícil. O nosso pastor passou por um divórcio, né? Não vou entrar em detalhes, né? Mas ele estava limpo com a vida dele. Só que ele deu um conselho para a gente, disse, olha, esse tempo a igreja passou por tempos difíceis. Vocês como filhos da igreja, recém-reformados, porque estava eu e o pastor Vaguinho, que ele acabou continuando lá. Talvez seja muito difícil para vocês continuar nessa circunstância. E com isso eu acabei recebendo um convite da Igreja Central de Nova Friburgo, e é uma igreja que eu tinha no meu coração certa resistência a ir, né? Se alguém de lá ouvir aí vai entender, né? Eu tinha um pouco de receio. Dentre os muitos receios, o fato de ser muito jovem, eu tinha 23, 24 anos no máximo. A igreja é uma igreja com muita cultura, uma igreja com bastante destaque no nosso presbitério, pessoas de cargos elevados, né, como delegados, médicos, advogados, e eu um pouco de segurança, né? Como que eu vou pregar anos, né? E pastorear numa igreja dessa? Só que foi também, meus próximos 2 anos lá, foram tempos muito bons. A igreja nos acolheu de uma forma muito amável. Eu, com medo de errar, eu fui muito feijão com arroz, né? Minha pregação era leitura do texto, explicar o texto, aplicar o texto, como deve ser, né? Mas com o máximo de segurança ali, né? Para não fugir, não derrapar. E Deus deu graça. Então eu pude desenvolver a minha personalidade, bastante dela assim pastoral, na Central. Então foi uma igreja que, apesar de novo, fui muito bem acolhido, muito respeitado. Por sinal, me chamavam de reverendo, porque lá era assim, né?
Então eu novinho lá, o reverendo, o senhor, era um negócio diferente, né? E foram 2 anos lá, 2 anos, né? A gente chegou a ter um convite para ser pastor titular lá na Central, mas aí essa idade que eu tinha, 24 anos, eu achei que não era o momento. Eu tinha uma aprovação muito boa pela igreja, o conselho também me apoiando muito, mas eu não tive tranquilidade para aceitar. Por fim, eu acabei auxiliando um amigo que chegou, pude trazê-lo para o CPL antes dele ser pastor lá, que é o pastor Luiz Gustavo, está lá até hoje, um grande pastor, um grande amigo, né? E pastorei 1 ano com ele lá. E nesse último ano com ele lá foi quando eu recebi um convite da 8ª Igreja para vir para cá. Eu sempre tinha algum tipo de sondagem, né, de conversas, mas eu não sei. Talvez como seminarista, estava eu lá com o pastor também achando que isso não ia acontecer, não. Isso era conversas, mas eu não botava minha esperança nisso, não. Até que em 2011, quem me ligou foi o pastor Jeremias. Eu estava na praça da cidade com a Ana, não lembro fazendo o quê, mas a gente estava lá na praça. E quando eu vi a chamada e era o pastor Jeremias, eu falei, agora... O negócio ficou sério. Agora a conversa é séria, né? No sentido de deve ter passos, né? Então a gente acabou aceitando vir aqui para conversar e houve de fato uma proposta para vir. Desde o seminário eu tinha uma oração a Deus que era, eu gostaria de pastorear alguém que eu admirasse e com quem eu pudesse aprender. Porque eu tinha consciência que eu estava muito jovem para o ministério, né? Hoje o pessoal acha que eu sou novo, dependendo do contexto, né? Mas já não estou tão novo assim mais. Faço 40 anos esse ano, já uma trajetória ministerial, cerca aí de 18 anos, 19 de casado. Então, mas eu passei por essas inseguranças e por essa visão dos outros para mim como alguém muito jovem. Então, eu quis muito isso. E eu nunca imaginei que a minha oração ia ser tão bem respondida, de poder estar pastoreando com o pastor Jeremias. Então, são 14 anos aqui. E aí sim, meu ministério, eu acho que quem eu sou ministerialmente, a 8ª, então, tem me moldado ao longo desses anos. E aqui eu tenho aprendido muito e crescido muito com todas as oportunidades. E por estar perto de um pastor com tanta expressão, né? E antes de entrar na história da 8ª, conta um pouquinho então dessa mistura desse período de início do ministério junto com o casamento. Como que foi esses primeiros anos de casamento? Ah, foi bom demais, cara. Como eu casei novo e fui para o seminário novo, eu sou favorável a todo mundo ir para o seminário novo e a todo mundo casar novo. Eu sei que isso não é padrão para todo mundo, né? É importante você ter uma consciência muito clara do que é casamento e também muito clara do que é o seu chamado. Então, eu não entendo que a maturidade ela está presa necessariamente à idade, por mais que tenha uma relação muito próxima. É lógico que hoje eu tenho muito mais maturidade do que eu tinha antes. Um certo passo da maturidade vem com idade, mas a sabedoria não. A Bíblia diz que a sabedoria tem a ver com aquele quem Deus dá. Então isso para mim foi sempre um pedido, uma oração. Então a gente casou muito certo do que era casamento. Né? Na nossa casa nunca houve a palavra divórcio. Isso foi um combinado. A gente nunca dormiu separado por estar brigado. Então para a gente é muito cristalino a ideia do que é viver um para o outro, honrar o casamento. Né? E para a gente é assim, casamos novos, com já responsabilidades reais, né? Então, é aqueles primeiros passos que são muito empolgantes, de você cuidar da sua própria casa, você ter sua família, você desenvolver a sua vida, né? Ter uma vida entregue ao Senhor. Então, como pastor, todo mundo que está aí no seminário, não casou ainda, tem que casar com alguém que gosta de igreja. Então, esse foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na Ana. A Ana já era muito ativa na igreja, ama a igreja, até hoje ela é muito ativa, e como que isso abençoa o ministério, como isso abençoa a nossa família, né? Então, assim, essa jornada inicial de igreja, de casamento, foi tudo muito saudável. A Ana saiu de uma condição social, econômica, mais elevada para poder casar comigo, que não tinha
nada para oferecer, né? Quando eu casei com a Ana, eu tinha 2 salários mínimos, eram R$ 700. Meu sogro nos impulsionou ao casamento, nós não tivemos que pagar aluguel no primeiro ano. E quando eu mudei para Friburgo, já tinha um amparo aí da igreja, mas a vida simples, bem simples. A gente sempre viveu contente com aquilo que a gente tinha. De lá para cá, o Senhor só tem nos abençoado. A verdade é que a gente nunca provou um revés, né? Só veio melhorando. Mas nós vivemos bem em todas as épocas. Todas as épocas. As épocas que só podia comer fora era o cachorro quente uma vez por semana da barraquinha. Feliz da vida. O cinema era só o DVD alugado para assistir em casa. Feliz da vida. Então a gente viveu todas as etapas com muita alegria, com aquilo que Deus tinha nos dado, né? E assim foi a nossa caminhada. Então, viver contente em toda situação e aproveitando cada ciclo da vida. Aproveitamos muito enquanto casal, com os filhos e assim por diante. E aí, volta para Belo Horizonte, vem pastorear na Oitava. Como que foi essa experiência? Já veio com um pouco menos de receios nessa segunda Aí o outro passagem? receio, né? Você chega na Oitava, é outro receio. Eu cheguei na Oitava com 26 anos. Outro receio porque a comparação, ela é inevitável. Seja dentro do meu coração ou seja dos irmãos. A gente não é, como é que fala, inocente em relação a isso, né? Então eu cheguei na Oitava. Mas uma primeira coisa que Deus ministrou no meu coração muito claro é que eu não devia me comparar. Porque eu ficava pensando, gente, na época, né? Prega na Oitava, pastor Jeremias. Prega na Oitava, pastor Fabinho. Prega na Oitava, pastor Mauri. Quem não conhece, pastores muito bons de pregação. Prega, pastor Luiz Fernando. Prega, pastor Beto. Aí depois, prega, pastor Eduardo. Veio um ano antes de mim. E depois, prega, pastor Gidiel, que também estava aqui, e depois prega pastor Yuri, né? Eu falei, meu Deus, que fiasco, né? Então, eu passei a perceber, não lembro se foi algo que eu li ou algo que eu ouvi, né, que eu não tinha que me comparar, eu tinha que buscar ser melhor comparado a mim mesmo. Eu tinha que desenvolver meu ministério, e eu busquei fazer isso, né? Mas eu não podia me comparar, eles tinham mais tempo de ministério do que eu, eles tinham dons que eu não tinha, né? E eu tinha que aprender a descobrir o meu dom. Eu sou tímido, aprendi a lidar com a minha timidez ao longo dos anos. Às vezes as pessoas acham que saber falar em público significa que você não é tímido. Uma coisa não tem a ver com outra. Sou tímido, aprendi a lidar com a timidez. Para mim, o que funcionou em púlpito foi eu aprender a, numa primeira abordagem, criar um ambiente que me seja favorável. Então, se eu tiver um primeiro ambiente desfavorável, me embola. Vai te dar uma travada. Me embola. Então, Até hoje. Até hoje. Então, mas eu aprendi a lidar com isso. Né? Aprendi a lidar com isso. Então, a chegada na Oitava foi isso. Então, a minha agenda, meu primeiro ano da Oitava, triplicou em relação ao que eu fazia em Friburgo. Então, quando eu olhei meu relatório, eu falei, gente, triplicou. Eu faço 3 vezes mais, né, de atividade, de ações. Então, na Oitava, a gente aprende muito fazendo as coisas. E eu tenho essa memória, não sei se o pastor vai lembrar, mas quem é elogiado não esquece, né? Eu lembro que eu fui destacado aí por uns 3 anos como alguém que estava crescendo na pregação. Não em relação aos outros, mas em relação a mim mesmo, né? Tive esse reconhecimento de que eu estava progredindo. Espero que esteja progredindo até hoje, né? A gente está trabalhando para isso, para servir melhor o Senhor. Então, assim, o desafio foi esse, foi vir para uma igreja já com muitos ministérios exemplares, né? E assumindo algumas áreas e tendo que responder à altura. Então, para mim, o conselho para qualquer um que começa é dependência de Deus. Isso para mim sempre foi cristalino. Nunca me senti autossuficiente. Talvez a minha tendência é muito mais de incapacidade do que capacidade, mas eu sempre tive uma confiança muito grande de que Deus me usaria. Então, eu não vou baseado no que eu sei. Isso aí para mim é claro. Eu não falo da boca para fora. Tem muitos melhores, né? Mas eu sempre tive muita confiança por causa da minha oração lá de trás. Onde Deus me colocar, Ele vai me capacitar. Então, se eu digo sim para Deus,
Agora, se Deus chamou, ele vai abençoar. Então eu acredito nisso. Ele né? abriu uma porta, vai Ele abriu a ajudar porta passar. entrando. Eu falo tudo assim. Não quero estar em nenhum lugar que Deus não quer que eu queira, que eu esteja. Se Deus não quer, pode ser a melhor coisa do mundo. Pode ser a melhor experiência ministerial. Se Deus não quer para minha vida, eu não quero esse lugar. Certo. Agora, se Deus quiser uma coisa também muito grande para mim, e que eu falo, eu acho que não dou conta disso não. Mas se Deus quer, eu não quero deixar de viver. Então essa é a minha oração a Deus. Não deixe, Senhor, eu deixar de viver o que o Senhor tem para mim por causa da minha visão limitada. Como eu tive no início, né? Não vou nem conhecer as pessoas. Eu achava que eu não ia conhecer nem as pessoas do louvor. Mal saberia eu que eu ia pastorear por 11 anos o Ministério de Louvor. Então eu achei que não fosse conhecer, né? E assim Deus tem nos abençoado até então. A Oitava Igreja para a gente é uma bênção indescritível de Deus. Top. E em que momento vieram os filhos? Isaac nasceu em 2013, foi tudo aqui na Oitava, né? 12 você chegou, então ano 2013. seguinte. 2012 Ana teve um segundo aborto. Nós tivemos um aborto em Nova Friburgo, então 2 filhos, né? Tivemos 2 abortos antes de ter o Isaac. O Isaac, então, chegou no final de 2013. E como foi muito difícil ter o Isaac, foi muita oração, muita ida a médico, tratamento, né, induzindo ovulação, nada além disso, mas induzindo ovulação, orando. Quando veio Isaac, então a gente pensou, daqui 1 ano a gente tenta de novo, não vamos criar muito embaraço, né? E a Ana engravidou quando o Isaac tinha 7 meses, da Manuela, né? Então, o Isaac tinha 7 meses, a Ana engravidou da Manuela, hoje eles têm uma diferença de 1 ano e 4. Mais recentemente, isso aí pouca gente sabe, né? Mas ano passado, 2024, a Ana perdeu, a gente teria mais teria o terceiro, né? Seria um pouco fora aí do tempo, né? Porque Isaac hoje com 11, Manu com 10, teria um bebezinho lá em casa por esse tempo agora, né? Então, mas por hora tá nas mãos de Deus, não sabemos se teremos, se iremos tentar mais, a idade já avançou um pouco, a gente sabe que isso aumenta alguns riscos também, mas é tudo se Deus quiser, né? Se Deus quiser, a gente está preparado. Se não quiser, tá tudo preparado. ótimo. Tá tudo ótimo. E como que é não o pastor Yuri, mas como que é o Yuri agora pai? Rapaz, pergunta difícil, né? A gente responde mais como pastor, Como né? pastor. O Yuri pai é o Yuri que tenta estar presente e ser um exemplo, né, de homem de Deus para os meus filhos. A nossa preocupação não é institucional que os nossos filhos sirvam a Deus. A nossa preocupação é de coração. Eles crescem nesse ambiente como eu cresci, mas a gente tem conversado e orado por isso, que é eles terem uma experiência que não tem dúvidas de que eles são de Jesus e que eles nasceram de novo. Eles já falam isso. Mas eu não sei se a experiência que precisava já aconteceu, se vai acontecer. É lógico que ao longo da vida isso acontece algumas vezes, né? Mas o Yuri pai é o Yuri que quer estar presente nos maiores momentos, dando prioridade à casa, porque como pastor não é difícil você priorizar todo mundo e esquecer a sua casa. Então assim que Isaac nasceu, que foi o primeiro, depois do Manu, certamente eu mantive a mesma prática, então eu passei a chegar em casa mais cedo. Então eu visitava muito as células dos adolescentes, então às vezes eu ficava até 11h30 com eles, mas depois que Isaac nasceu, antes das 10 eu já falava com eles, Deus abençoe a célula de vocês. Então eu fazia questão de estar em casa, e até hoje, quando é possível, para colocá-los para dormir, orar com eles, né? O máximo que eu puder sou eu que levo ou busco na escola, que é a tentativa de estar cada vez mais próximo, né? E ser um pai presente em vários momentos aí do dia. Então, a gente ora para que, como pai, a gente cumpra o nosso papel. Eu tenho algo no coração que é da palavra de Deus, é quando é dada a profecia de que haveria de nascer Sansão, e o pai, ele fala isso com Deus, né? O que vai ser esse menino?
como ele deve ser criado, quais são os planos do Senhor. Então a gente tem isso no coração, a gente quer que os nossos filhos sirvam a Deus. Como vai ser? Eu não sei, mas eu quero que eles sirvam a Deus de todo o coração. Então, como pai, eu vejo meus filhos como discípulos, e a gente fala muito isso no Ministério de Família, né? Os pais são os verdadeiros discipuladores dos seus filhos. Os nossos primeiros discípulos, talvez não primeiros, porque eu tive outros, mas assim, os discípulos de maior prioridade deveria ser a sua casa, né? Seu cônjuge, seus filhos. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos por aí. E quando o senhor completou, disse que vai fazer 40 anos, né? Então, sou de 85, 22 de dezembro, pertinho do Natal. Quando olha assim, potencial, ministério, expectativa de vida, obviamente há uma projeção muito grande para frente. Claro, eu olho, pastor, com 70 anos, pastor Jeremias, 70 anos, com essa energia toda, se eu seguir, tem 30 para frente. Tem pelo menos 30. Tem o Douglas, nosso presbítero, 76, então tem muita jornada, olhando, né? para trás primeiro, antes de olhar para frente, olhando para trás. O que você tira de conclusão de como que você enxerga Jesus e o que ele tem feito na sua vida? Então, eu enxergo que o Senhor, ele vai nos formando ao longo dos anos. Cada fase da vida você tem uma energia, você tem uma disposição e você tem um espectro de conhecimento. Então, se perguntarmos para qualquer pessoa, você conhece a Deus? A resposta pode ser um pouco, ou conheço. É como você perguntar para alguém que viu o mar pela primeira vez e dizer, você conhece o mar? A pessoa, conheço, eu fui na praia. Então você pergunta a alguém que já cruzou os mares de tudo quanto é jeito. Aí você pergunta para ele, você conhece o mar? Ele vai falar, conheço. Né? Só que há uma diferença enorme de um para outro. E nem toda a eternidade vai permitir que a gente conheça Deus nessa profundidade toda. Né? A gente tem limites para conhecer Deus. Mas a gente vai conhecendo o Senhor ao longo da vida. Eu, quando olho para essa estrada, né, eu vejo que Deus vai formando. Cada pessoa, Deus tem uma maneira de trabalhar. Eu acho que alguns parece que vai mais rápido, né? Aprende rápido. Outros parece que vai um pouquinho mais devagar. Mas ao olhar para a minha vida e ao olhar para pessoas que estão muito à frente de mim, o que eu percebo que é mais forte para qualquer homem de Deus, e evidentemente para um pastor, não é o tanto de realização, por mais que a gente goste disso. Não é o tanto de resultado, por mais que a gente também goste disso. Mas é a perseverança, é a consolidação, é o caráter firmado. Porque o que sobra depois de muitos anos de ministério, que vai te legitimar ou não, é se você continua tendo a mesma fé, o mesmo quebrantamento, a mesma submissão. Então, para mim, já foi mais difícil pregar do que é hoje. Né? Eu tive certas lutas na pregação. Eu tinha muita dificuldade. E hoje ainda não sou um pregador de exemplar. Mas eu já tive muitas dificuldades. Hoje eu consigo fazer melhor. Um primeiro casamento que eu fiz, eu tive que pensar nos passo a passos. Hoje eu já consigo fazer um casamento agora. Mas o que a gente percebe? A despeito da experiência, a gente não pode perder a dependência de Deus. Então, eu entendo que isso não pode ser perdido. A gente tem que crescer na dependência, crescer na humildade, crescer na necessidade de estar com o Senhor e pedir ao Senhor essa perseverança e essa solidez. Porque grandes realizações não é difícil de você fazer, mas se manter estável, se manter íntegro, ter, como nós temos como grande exemplo o pastor Jeremias, que uma vida sem escândalo, uma vida firmada, não é vida perfeita, mas uma vida firmada no Senhor. Isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais orado, né? Até no Ministério de Família, esse cuidado com família, porque se eu perco minha família, que razão tem o ministério, certo? Então,
ao olhar para essa história com o Senhor Jesus, a gente continua sendo um pecador que sem o Senhor nós não somos ninguém. Se temos a fé, temos tudo. Mas se nós não tivermos a fé, nós não temos nada. Por mais expressivo que possa ser o nosso ministério. E é possível. Eu, em teu nome, expulsei demônios. E o Senhor disse, não vos conheço. Então, nós podemos ter ministérios expressivos sem a presença de Deus. Então, a gente não pode perder a dependência de Deus. E isso é uma coisa que eu peço ao Senhor. Deus, não me deixe perder a dependência, que a experiência, que o saber fazer, que sei algumas coisas. Mas eu acho que vai passando os anos, a gente vai tendo mais segurança. Só que essa segurança não pode tirar a dependência que a gente tem de Jesus. E já agora do outro lado, olhando para frente, quais são os sonhos? O sonho é continuar sendo instrumento nas mãos de Deus e na afirmação que eu disse. Quero estar em qualquer lugar que Deus queira para a minha vida. Quero servir a Cristo. A palavra do Senhor diz assim, né? Não penso ou desejo coisas maravilhosas demais para mim. Eu quero fazer vontade de Deus, eu quero estar na história de Deus. Quero poder ver a oitava continuar crescendo. Quero poder ver o Senhor me usando. Até o momento, Deus tem confirmado a gente na oitava, mas a gente tem que estar aberto para que o Senhor nos dirija. Né? O que Ele quer da nossa vida? Então, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Humanamente, eu quero estar na oitava até morrer. Porque é uma igreja vibrante, é uma igreja que faz história, é uma igreja que tem crescido. E a gente vê em todos os cultos conversões. Então, o desejo do meu coração, se eu puder servir a oitava por longos anos ou pela minha vida, eu gostaria, olhando para a igreja, né? Mas olhando para o reino, eu tenho que estar disposto para o que Jesus quer. Então, o que Jesus quiser. Então, assim, é verdade que quando a gente vai aumentando a idade, quem é mais velho fala assim, você é muito novo ainda, mas a gente vai aumentando a idade, a gente fica pensando, poxa, parece que minha juventude já foi, né? Eu vou fazer 40. Aí me anima. Quando eu vejo o pastor Milton com 60, não parece. Pastor Beto, 60 e pouco, não parece. Pastor Jeremias com 70. Assim, tá certo que são os homens assim meio fora da curva. Mas a gente vê que ainda tem muita coisa para poder realizar. Né? Muita coisa. Eu não sei, cara. Eu nunca fui muito bom de projetar. É lógico que eu tenho alguns sonhos. Alguns que eu acho que não podia falar, não. Então eu estou em oração. Mas coloco nas mãos de Deus o futuro. Eu quero honrar o Senhor com a minha vida. Do jeito que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Então, eu acho que tem muito tempo ainda para frente, né? Com certeza. Muito tempo. Agora, só Deus sabe, né? Esses dias eu recebi um telefonema, foi hoje, alguém me perguntando sobre uma possibilidade de investimento, falei que não tinha ideia, né? Aí a pessoa falou assim, e pro futuro? Eu nem sei o que eu estava falando, eu falei, irmão, o futuro a Deus pertence, eu não sei o que é o futuro, né? É mais ou menos isso, eu não sei o que Deus tem preparado. A palavra do Senhor diz que ao falar sobre o futuro, nós deveríamos dizer, se o Senhor permitir, né, farei isso e aquilo. Né? Então eu estou no se Deus permitir. Se Deus permitir. Se Deus permitir, eu quero servi-lo. Como que isso vai ser? Não sei. Eu quero ser útil da maneira como o Senhor desejar, da maneira que o pastor Jeremias entender como líder dessa igreja, da maneira que o conselho, né, também entender, a gente reconhece essa liderança. Amém. E para finalizar, fala com os nossos espectadores uma palavra que tiver no seu coração. Olha, não tem nada melhor na vida do que ter tido um encontro com Deus. A minha vida é outra, antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo, naturalmente. Deus nos deu muitas bênçãos, a família é uma grande bênção, mas a família é uma bênção temporária. A vida com o Senhor é uma bênção para a eternidade. E sobre ser usado por Deus, e eu falo isso sem... não é uma falsa humildade, né? Mas o seguinte, Deus ele pode usar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu sempre tive muitas limitações ao olhar para mim. Então, nunca me achei
superior a ninguém e nem com destaques. Eu sempre me achei muito mediano, muito mediano. Mas no meu coração sempre pousou também essa certeza de que Deus, ele pode usar qualquer pessoa que ele queira. E a Bíblia está cheia de anotações dessa, né? Usou pessoas tão fracas. E eu gosto daqueles versículos que falam, né? Deus usa os fracos para envergonhar os fortes. O problema é se você começar a achar que você é forte. Aí quem vai ser envergonhado é você. Mas enquanto a gente continua sendo fraco, sendo pequeno, Deus pode usar a gente. Então Deus pode usar, não importa se você tem 13, 14 anos, e eu vi Deus me usar muito nessa idade, né? Não importa se você tem limitações financeiras, econômicas, Deus pode te usar. Não importa se você está numa igreja pequena ou uma igreja grande, Deus vai te usar onde você está. Honre ao Senhor, né? Seja dependente dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor e certamente o restante Ele fará. Que Deus te abençoe. Amém. Pastor, obrigado pela sua presença. Obrigado por essa conversa que foi muito top. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e ainda não clicou no joinha, clica aí. Siga o Oitava nas redes sociais, @oitavaigreja. Acompanhe tudo que acontece por aqui. E acompanhe o canal do Oitava para os próximos episódios que vão estar incríveis também. Espero que você tenha sido abençoado. Fique com Deus. Tchau.